Romanos capítulo 15, verso 22 ao verso 33. É um texto mais narrativo, né, irmãos? Mas que também vai nos ensinar algumas questões, algumas aplicações importantes para a nossa vida cristã. Verso 22, inicia assim: essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantaram a coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Peço paciência aos irmãos para a gente chegar a uns objetivos em relação a esse texto. O tema é os planos humanos e a resposta divina. O tema desse texto, que ora acabamos de ler, eu dou a ele o seguinte tema: os planos humanos e a resposta divina. Nós iremos entender por quê. A Bíblia diz, irmãos, claramente: o homem pode fazer planos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Nem sempre aquilo que planejamos, aquilo que queremos, aquilo que muitas vezes cogitamos no coração e colocamos como um plano legítimo para as nossas vidas, nem sempre isso está de acordo com a vontade de Deus. Uma coisa é eu planejar, uma coisa é eu cogitar, e uma coisa é até eu orar e colocar os meus planos diante de Deus. Agora, outra coisa é eu estar pronto e preparado a esperar a resposta que venha dos lábios do Senhor. Na maioria das vezes, a resposta divina é diferente daquilo que imaginamos ser o melhor para nós, mas a resposta de Deus é sempre a melhor, pois pela sua providência Ele faz com que todas as coisas, em relação não somente ao coletivo, não somente em relação à igreja, no âmbito geral, mas principalmente na minha vida e na sua vida, de maneira particular, Ele faz com que pela providência a sua vontade e o seu decreto soberano se cumpra na minha e na sua vida, se cumpra no meu e no seu caminho, de modo que muitos dos nossos planos e projetos, ou aqueles melhores planejados, ou aqueles que mais cogitamos, muitas vezes são abortados pela própria providência divina, porque não é o melhor caminho para nós. Com Paulo isso não foi diferente, não foi. Nós iremos entender por quê. No livro de Atos é narrado as 3 viagens missionárias de Paulo. São 3.
Todas elas foram planejadas. Paulo não saiu a ermo, procurando um ponto de pregação ou um lugar que melhor fosse adequado para que o evangelho fosse disseminado. Mas todas as viagens paulinas eram acompanhadas de planejamento e oração, para que Deus, pela sua providência, lhes preparasse o melhor lugar para Paulo, Barnabé e para todos aqueles que o acompanhavam. Tinha um roteiro, irmãos, tinha um roteiro, e Paulo saía com um propósito específico, juntamente com sua caravana missionária. Mas o livro de Atos nos diz que em algumas ocasiões Lucas mostra que a resposta providencial de Deus em relação aos planos ou aos planejamentos missionários de Paulo não estavam de acordo, ou divergiram. A resposta providencial de Deus foi outra totalmente diferente, totalmente contrária àquilo que próprio Paulo muitas vezes buscou como sendo a melhor opção. No livro de Atos, capítulo 16, o texto diz que Paulo, já separado de Barnabé, e juntamente com outros companheiros, tentou entregar a palavra de Deus em Bitínia, região da Ásia Menor, e passaria por Bitínia, seria esse o plano de Paulo. E passando por Bitínia, pregaria em Éfeso. Mas não foi isso que a resposta providencial de Deus trouxe a ele. Pelo contrário, ele diz, ou melhor, Lucas narra, que o Espírito de Deus nos impediu de ir a Bitínia. É evidente que não sabemos como, se foi através de uma circunstância contrária, que pelo próprio discernimento de Paulo, entendeu que não seria melhor ir a Bitínia. Que na ocasião o Espírito de Deus estava testificando de que aquele não era o melhor lugar. Mas Paulo, então, em obediência à vontade de Deus, sai em direção a Troade. E em Troade, em um sonho noturno, ele ouve um mensageiro, um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo, então, levanta-se pela manhã e vai a Macedônia. Vai a Macedônia. E foi justamente na Macedônia aonde a viagem missionária de Paulo tornou-se a mais frutífera. Pois em Macedônia é fundada a igreja de Filipos, de Tessalônica, de Corinto, mas é também em Tessalônica o lugar onde mais Paulo sofre por amor a Cristo. Aqui no fim, irmãos, de Romanos, no fim da jornada da vocação missionária de Paulo, não é diferente. Não é diferente. Paulo aqui é um missionário experiente, um homem que já havia feito as viagens missionárias mais importantes, um homem que já havia fundado as igrejas de Cristo nos lugares mais importantes, mais estratégicos, e nessas igrejas, organizando-as, elegendo presbíteros, ele agora ainda tem planos. Tem planos. Paulo não está aqui tentando buscar uma aposentadoria, mas ele tem planos. Ele tem projetos. Ele quer fazer na igreja de Roma um trampolim para ir para a Espanha. Ele está planejando tudo isso, porque na Espanha, segundo o entendimento de Paulo, na ocasião de Paulo, não havia ainda igrejas fundadas. E Paulo então planeja: primeiro preciso ir a Jerusalém, depois de Jerusalém pretendo ir a Roma, e de Roma quero ser encaminhado por vocês à Espanha. Esses são os planos de Paulo, iremos ver. Mas a pergunta é: será que foi essa a resposta divina? Qual foi a resposta providencial de Deus na vida de Paulo? Seu primeiro planejamento: visitar Roma. Essa foi a razão, verso 22.
Porque também, meus irmãos, muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo, ele diz. Até o momento, ele não tinha conseguido ir a Roma. O momento oportuno ainda não tinha chegado. O termo aqui, desejo muito ver vocês, compartilhar com vocês algum dom espiritual, como ele diz no capítulo 1. É um desejo contínuo. Paulo tem desejo contínuo de ir a Roma. Mas só que esse momento ainda não havia chegado. Por quê? Por quê? Quando ele disse, essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido. Ele estava extremamente engajado em sua vocação missionária, em fundar igrejas, ou em pregar Cristo, aonde Cristo ainda não havia sido anunciado. Então essa foi a razão. Por quê? Porque a Escritura diz, irmãos, hão de vê-lo aqueles que ainda não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. E sendo essa a minha função, essa foi a razão pela qual muitas vezes me senti impedido. O que começamos a aprender aqui, irmãos, no plano de Paulo de ir a Roma, é que ele nos ensina que nem toda urgência é um chamado, como dizia Schaeffer. Nem toda urgência é um chamado. A prioridade e urgência de Paulo não era ser líder da igreja de Roma, nem muito menos visitar os irmãos a respeito de suas responsabilidades para com as igrejas que ele tinha que fundar, ou já fundou. Seu serviço não era edificar sobre fundamento alheio, mas estabelecer o próprio fundamento que era Cristo, para que outros sobre eles construíssem a sua própria vida cristã. E o que ele está dizendo que essa foi a razão, o livro de Atos narra que ele estava envolvido nas 3 viagens missionárias. 3 viagens missionárias. Viagem, irmãos, que na época não era feita tão rápida como nós fazemos hoje. Não tinha aeroportos, não tinha avião. A maioria das viagens eram feitas ou a navio, a cavalo ou a pé. E todas elas demandavam perigos constantes, esforços constantes. E Paulo diz, eu estava engajado nessa questão. Por essa razão ainda não podia ter ido, eu não fui até vocês. Como desbravador, eu estava engajado em plantar igrejas. Sua função era cumprir o pioneirismo missionário, com todo o esforço, fundando igrejas, organizando-as, elegendo presbíteros, estabelecendo um fundamento que era Cristo. E ele diz, não podia, ou eu não ainda encontrei a ocasião de ir até vocês. E foram anos a fio. Mas agora chegou o momento. Ele está dizendo, chegou a hora. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando há muito visitá-los. Macedônia, Acaia, Ásia Menor, as regiões da Grécia, de Jerusalém ao Ilírio, há igrejas fundadas em lugares estratégicos. O que Paulo está dizendo aqui não é que todas as pessoas do mundo antigo ouviram da boca dele o Evangelho, nem que todas as pessoas foram convertidas ao Evangelho. Não há mais nada a fazer. O que ele está dizendo é que aquilo que cabia a ele, fundar igrejas em pontos estratégicos, ele cumpriu a sua missão. Caberia àqueles líderes da igreja continuar a obra de proclamar o Evangelho e de fazer discípulos, porque a sua obrigação de fundar igrejas, ou seja, eu plantei, Apolo regou,
mas Deus deu o crescimento. Paulo aqui, como um homem que está planejando ir a Roma, reconhece o seu próprio papel como liturgo do reino de Deus. Ele reconhece a sua função. Sabe que não é a medida suficiente dos dons de Cristo. Ele sabe que não cabe a ele plantar, regar e fazer crescer. A sua função é plantar, na expectativa de que Deus levante outros para regar. E os que reguem devem fazer, na esperança de que Deus proporcione o crescimento. E é assim que o reino de Deus vai se estabelecendo e se firmando. E Paulo diz: minha missão foi cumprida. Minha missão foi cumprida. Isso aí na Roma não é sem propósito. Veja no verso de número 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, e desejando há muito visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Há um propósito claro aqui, irmãos. Claro. O apóstolo não está indo para Roma para passear, mas ele tem objetivos. Mas objetivos cujo foco é o próprio reino de Deus. É o reino de Deus, que é desfrutar da companhia dos irmãos em Roma, bem como ir à Espanha, continuar seu serviço missionário. Essa é a tônica do seu ministério. Esse é o seu chamado. Essa é a sua função. E a passagem aqui, que Paulo utiliza, verso 24, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, e espero de passagem. Aqui não é que Paulo, irmãos, vai passar de largo pela igreja, ou somente passar e dar um bye-bye. Boa noite, prazer em conhecer. Eu sou Paulo, vocês são os irmãos de Roma. Vou para a Espanha. O que Paulo está dizendo é que Roma não é o seu destino final. Ele deixa claro aos irmãos: Roma não é o meu destino final. Dentro do meu planejamento, eu quero fazer de Roma um apoio logístico para a continuação do meu ministério como missionário pioneiro. Está de passagem entre vocês. Paulo está dizendo que ele não vai permanecer lá. Não é essa a sua intenção. Mas primeiro, ele desfrutaria da companhia deles. Comunicaria aquilo que fosse essencial para a edificação dos irmãos. Como ele diz em Romanos capítulo 1, comunicaria um dom. E dom lá não é charisma. Dom lá é um termo no grego que se refere a alguém que tem a capacidade de instrução e que tem capacidade de comunicar uma instrução da parte de Cristo que proporciona edificação à igreja. E Paulo está mostrando que ele não vai fazer uso da igreja, ou ele não vai usar as pessoas de forma superficial para fazer valer os seus propósitos. Mas antes de ir, ele vai comunicar aos irmãos este dom, essa graça, desfrutar deste momento de comunhão e da companhia dos irmãos, para depois ir para a Espanha. Mas ele diz: estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. São os irmãos de Roma que vão dar apoio a Paulo. O termo utilizado por Paulo aqui, irmãos, para se referir a esse encaminhar dos irmãos, é um termo quase que técnico no Novo Testamento. É um termo que descreve mais do que um punhado de boas intenções. Eu quero mais do que boas intenções de vocês. Se refere mais do que a entrega de um roteiro. Paulo, está aqui o mapa. A estrada que vai em direção à Espanha é essa.
bye bye, Deus te abençoe. Paulo diz, é mais do que isso. É mais, irmãos, do que apoiá-lo em oração. O termo aqui é alguém que dá apoio em todos os sentidos: financeiro, dá estrutura, alimento, proporciona companhia, leva-o à boca da estrada ou vai com ele até a metade do caminho. É isso que Paulo quer. Essa relação pessoal como membros do corpo de Cristo, ambos apoiando a mesma intenção que deve ser de todos: ver a expansão do reino de Deus. E é isso que Paulo quer. Eu quero de vocês o apoio logístico, o apoio financeiro, as orações, a companhia, o melhor roteiro, a melhor disposição. Eu quero de vocês todo o apoio possível como membros do corpo de Cristo. Irmãos, é justamente isso que diz o tema da comunhão cristã. A confissão de fé diz, ou ela descreve em pontos, o que vem a ser a nossa comunhão cristã. E estabelece como fundamento da comunhão cristã verdades teológicas. Verdades teológicas. E diz que a comunhão cristã é aquilo que todos aqueles que estão em Cristo Jesus desfrutam. Porque desfrutam de uma só fé, de um mesmo Espírito, estão ligados a um só corpo, a um só Pai, a uma só fé, a um só batismo. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas a igreja de Roma é uma igreja que faz parte do corpo de Cristo. E juntamente com Paulo devem em amor dar este apoio para que a palavra de Deus alcance em outras pessoas na Espanha. E tem mais. A confissão de fé, traduzindo o que a Bíblia diz que a comunhão cristã deve fazer com que todos nós, participemos de forma comum dos nossos dons e graças. Alguns não eram chamados para acompanhar Paulo, mas havia pessoas que tinham capacidade de dar apoio financeiro, logístico, levar a boca do caminho. E essa é a comunhão cristã, e é sobre isso que Paulo está apelando. Eu quero desfrutar da companhia de vocês, mas muito mais do que isso, eu quero participar dos dons e graças de vocês. Eu quero que vocês me deem apoio para que a minha investida missionária se cumpra. Irmãos, eu estava ensinando hoje pela manhã às irmãs. A comunhão cristã não é como um casamento, aonde temos a comunhão parcial de bens. A comunhão cristã ou é zero ou é um. Ou nós temos comunhão uns com os outros e tudo é comum entre nós, como membros do corpo de Cristo, ou nós não temos comunhão perfeita, ou nós não temos comunhão total. Ou temos ou não temos. Ou os irmãos têm tudo em comum, como Paulo apela à igreja de Roma, esse apoio em todos os sentidos, ou nós não temos. E Paulo espera isso. Eu quero muito mais do que alguém que me mostre a direção. Eu quero muito mais do que alguém que me dê o roteiro. Eu quero um apoio para ir à Espanha. Espanha era o extremo do mundo naquela época. A Península Ibérica foi invadida também pelo Império Romano. E Paulo queria chegar lá. Assim como a igreja de Filipenses deu apoio a Paulo, capítulo 4. Paulo também espera o mesmo apoio da igreja romana. Então esse é o plano. Eu tenho um propósito. Então esses são os planos humanos. São os planos de Paulo. É aquilo que Paulo planejou. Mas ele diz, mas antes de ir a vocês eu preciso cumprir uma função. Sabe qual é? Ir a Jerusalém. Verso 25. Mas agora,
estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Então ele deseja ir para lá, mas primeiro precisa ir para cá. E Paulo vai auxiliar com a questão séria, irmãos, que envolvia a igreja da Judeia. Sabe qual era? A pobreza estava agravando a situação dos irmãos. Nenhuma explicação é dada no texto. Pode ser um cumprimento à profecia de Ágabo, Atos 11:24. Onde ele diz que haveria uma grande fome naquela época. A verdade é que a pobreza e a dificuldade atingiu a igreja de Cristo. A igreja mãe, que distribuiu seus recursos espirituais com o mundo, está agora sofrendo de escassez materiais. Vai depender das mãos dos gentios para comer, para sobreviver. Estão precisando da ajuda dos filhos. Irmãos, isso nos dias atuais, hein? É escândalo. Uma igreja mãe, o berço do cristianismo, cheia de pobres, precisando da ajuda do mundo pagão, dos gentios, daqueles que foram chamados das trevas, da ignorância, para dizer: Paulo, leve a oferta que a igreja da Macedônia colheu aos irmãos de Jerusalém. Amém. Paulo leva essa oferta que era dos irmãos de Filipos, reuniu no domingo do dia do Senhor, em prol dos irmãos de Jerusalém. Amém. Mas a Bíblia vai nos mostrar, irmãos, que Deus, pela sua providência, está usando essa escassez de recursos financeiros, de pobreza, para ensinar lições preciosas a esses dois povos, judeus e gentios. Ou até mesmo para quebrar orgulho, esmagar egos, torná-los mais humildes, estreitar a comunhão, quebrar as barreiras que Cristo já havia quebrado, mas eles ainda estavam tentando construir. E Paulo vai prontamente, como servo, levar a coletinha aqui, para alimentar os judeus com fome. Deus faz isso, irmãos. Amém. Ele usou uma viúva para sustentar o ministério do profeta Elias. Amém. E Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz: eu, Paulo, aprendi. A escola da providência de Deus me ensinou a ter fartura, mas também a ter escassez. Em Cristo, sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Ele aprendeu isso, irmãos. E às vezes somos matriculados nessas escolas infinas. Amém. Escassez, sofrimento, dificuldades, depender da cesta básica dos irmãos para comer, para que Deus nos ensine, para que Deus trabalhe no nosso caráter, para que Deus muitas vezes forme em nós o caráter de Cristo e nos ensine pela fé a depender da sua providência, da sua graça. E é sempre assim. Mas é bom quando a gente entende. É bom quando a palavra de Deus nos esclarece, nos ilumina, e a gente entende que dentro dessas escolas, aonde há fome na Judéia e os gentios têm que enviar recursos, é bom quando a gente diz como Paulo: eu aprendi. Eu aprendi. Jerusalém estava dependendo da mão dos gentios. Deus estava ensinando que nem só na fartura ele age, mas também na escassez. Não faltaria recursos. E Deus, pela graça, estava levantando os gentios para receber ou para sustentar os judeus. E Paulo, no texto,
vai nos dizer como ele vai levar essa oferta. Como ele vai? Verso 25. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Ele vai como um servo, irmãos, como diácono, o termo aqui diz. Ele vai como diácono da igreja de Jerusalém. Alguém que foi responsável por fazer essa coleta e levar esse dinheiro. Ele sabe que há questões envolvidas ainda entre esses dois grupos, aonde no capítulo 13, 14 e 15 ele vai chamar de fracos e fortes, mas ele vai como servo, como diácono, levar aquilo que os irmãos dentro da própria comunhão estão permitindo os judeus participarem de seus bens materiais. Mas Paulo vai não somente levar ajuda, mas ele vai fomentar a unidade do corpo de Cristo. Quando ele diz, porque aprove a Macedônia, verso 26, e a Caia levantaram uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Os pobres são santos, os crentes. Isso lhes pareceu bem. E mesmo são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-lo com bens materiais. Paulo vai fomentar o tema da unidade cristã e da comunhão cristã. Porque assim como os gentios participam dos valores espirituais do judeu, porque a palavra de Deus mesmo diz, a salvação vem dos judeus, o zambujeiro bravo foi enxertado na oliveira verdadeira e participam dos mesmos valores espirituais que os pais participaram, bem como os remanescentes participam. Paulo diz, nada mais legítimo do que vocês, gentios, fazer com que a igreja mãe participe dos valores materiais de vocês. Amém. A comunhão exige de nós isso. A comunhão envolve não somente necessidades espirituais, mas o suprimento de questões materiais também. É como a própria igreja de Jerusalém, em seu amor, em sua comunhão, tinham tudo em comum e supriam as necessidades daqueles que estavam sofrendo. Assim também Paulo. Isto lhe pareceu bem, porque são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus e devem também servi-lo com os bens materiais. Portanto, a verdade aqui é que esse donativo é muito mais do que uma ajuda. É a expressão de uma comunhão verdadeira, sincera. É a união do corpo de Cristo. São aqueles que participaram de valores espirituais, também dando o direito de participarem de valores materiais. Como diz Gálatas 6,6: repartam vocês com todos aqueles que vos instruem na palavra. Reparta os bens materiais de vocês com aqueles que instruem vocês na palavra. Façam com que eles sejam participantes dos valores materiais de vocês, porque eles instruem vocês segundo a palavra de Deus. E os gentios devem fazer isso agora. Chegou a hora. E Paulo diz, tendo, pois, concluído isso e havendo-lhes consignado, selado este fruto, depois de haver entregue esse fruto, Paulo utiliza um termo comercial, selado ele, entregado, foram os gentios que mandaram a vocês. Está aqui. Passando por vós, irei à Espanha. Mas verso 29 ele diz, e bem sei que ao visitar-vos, irei não confiando em mim mesmo, mas vou debaixo da bênção e da plenitude de Cristo. Amém. Então esses são os planos de Paulo. São os planos humanos. Mas agora vamos ver o que Paulo diz. Verso 30. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Por que, Paulo? Para que eu seja livre, ou para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia,
e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco, e o Deus da paz seja com todos vós. São os planos de Paulo, mas ele vai pegar esses planos e colocar aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Amém. E Paulo pede a participação de todos os irmãos. E ele começa apelando: rogo-vos, eu chamo vocês, irmãos. E aí ele apela a uma base correta, por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor meu e nosso, e pelo amor do Espírito, ou seja, esse amor que o Espírito derramou sobre os nossos corações, e que devem se transformar em amor fraternal. É com base nessas verdades que nos une debaixo de Cristo cabeça. Eu peço que vocês lutem juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. E Paulo mostra a natureza da oração. Olha, que luteis juntamente comigo nas orações. Oração é uma luta, irmãos. Aqui Paulo está descrevendo. Não há nada de superficial em uma oração genuína. E Paulo aqui a chama de luta. É uma luta que exige minha e sua, ou que exige de nós diligência e esforço. E Paulo aqui está retratando a oração como essa atividade que demanda de nós uma luta exaustiva, uma entrega total. É uma luta contra, primeiro, a nossa tendência em não querer orar, ou até mesmo uma luta contra tudo aquilo que é ocupação vazia, e contra tudo aquilo que nos leva para longe do trono da graça. Paulo diz: eu chamo vocês, rogo vocês, eu quero trazer vocês para dentro desse combate cristão. Orem comigo, lutem juntamente comigo. Mas para quê, Paulo? Ele vai lá para Jerusalém, mas lá está cheio de rebeldes contra ele. Contra ele não, contra Deus e a sua palavra. E ele sabe que lá, o que pode esperá-lo lá, é justamente a oposição daqueles que não foram chamados pela graça de Deus em Cristo. Para que eu me seja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. E tem mais, irmãos. E para que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. O que Paulo está dizendo é que devemos orar para que os judeus aceitem as coletas, as ofertas que os gentios mandaram. Orem, irmãos, para que essa oferta que eu estou levando aos pobres seja aceita. Mesmo depois de Atos 15 mostrar que o concílio resolveu o problema, mas mesmo assim ainda há divergências. E Paulo diz: a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e não triste, pelos meus irmãos ter rejeitado a oferta, e posso me recriar ou recobrar os ânimos juntamente com vocês. É esse o propósito. Mas vamos lá. Se o plano acontecesse assim, veja, se o plano acontecesse como está aqui, aconteceria o seguinte: Paulo pegaria a coleta, levaria em Jerusalém, os irmãos aceitariam a oferta de bom grado, as divisões que estavam sendo levantadas no corpo de Cristo diminuiriam com a oferta recebida. Paulo iria muito se alegrar, ia em direção a Roma, alegre, feliz, para depois partir para a Espanha. Esse seria o acontecimento conforme o planejado e conforme a oração planejada. Mas a pergunta do início
é feita novamente. Será que foi essa a resposta providencial de Deus? Será que foi isso que Deus em seu decreto planejou? Ou será que é esse o roteiro que está na agenda divina? Na vida de Paulo aconteceu exatamente o contrário. O contrário. O contrário que ele planejou, mas não o contrário que Deus decretou. O que aconteceu está em Atos de 21 a 28. Primeiro, Lucas não faz menção da oferta. Se receberam ou se não receberam. Então ninguém sabe se a oferta foi recebida ou se não foi recebida. Segundo ponto, ele não foi livre das mãos dos rebeldes. Paulo chega em Jerusalém, é recebido pelos irmãos da igreja e comunica aos irmãos: meus irmãos, Deus tem salvado os gentios. E os irmãos se alegram. Mas os de Jerusalém diz: Paulo, os judeus estão te acusando de colocar os gentios no templo e de rejeitarem as tradições dos pais de Moisés. Que é isso, Paulo? Jamais. Então ele diz: Paulo, então faz o seguinte, vá ao templo e cumpra o voto com alguns irmãos que estão lá, para que os irmãos vejam que você ainda guarda a lei de Moisés, ou a tradição de Moisés. Sim. E Paulo está lá no templo. Mas só que os irmãos da Ásia estavam também no templo e viram a Paulo e provocaram uma grande sedição. É esse, irmãos, o homem que está pervertendo as nossas tradições, ou as tradições dos pais, os rebeldes. Até que os centuriões romanos veem aquilo, intervêm, tomam Paulo, ao ponto de Paulo ter que ser arrastado à fortaleza de tanto levar pancada. Ele não foi livre das mãos dos rebeldes. Então a resposta da oração de Paulo foi contrária àquilo que ele imaginava. Terceiro ponto, Paulo não chegou a Roma no melhor navio ou na melhor comitiva, e não encontrou à beira do corpo romano os irmãos. Paulo chegou no navio Castor Pollux. Não. Paulo chega em Roma preso, como prisioneiro do Império Romano. Mas isso depois de um naufrágio que quase que foi fatal. Ao ponto de Deus de não dizer: Paulo, envia um anjo de Paulo, calme que ninguém se perderá. Porque é plano de Deus que você chegue em Roma. Amém. Mas ele chegou, irmãos, preso e algemado, como prisioneiro do Evangelho. Como prisioneiro de Cristo, ele vai dizer, não porque era malfeitor. Mas veja, Paulo, irmãos, é um cristão consciente, sabendo que há uma distância grande entre o que eu planejo e a resposta providencial de Deus aos meus planos. O que Paulo faz aqui é se entregar a essa vontade de Deus, verso de número 32, a fim de que ao visitar-vos pela vontade de Deus, ou seja, ele se entrega de corpo e alma à vontade de Deus, porque para viver e para morrer, ele vai tanto em Jerusalém como em Roma. E é o que ele escreve em Filipenses, chamada a carta da prisão, capítulo 1, verso 12. Quero, irmãos, que vocês saibam que aquilo que me aconteceu, o quê? Teia e prisão, tem antes servido para o progresso do Evangelho. As prisões de Paulo contribuíam para o progresso do Evangelho, porque ele sabe que Deus em todas as coisas coopera para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu decreto. E no fim de tudo, Paulo faz uma oração desejo, quando ele diz: o Deus da paz seja com todos vós. Amém. É a oração desejo mais adequada,
Porque depois de planejar, depois de orar, Paulo sabe que fora de Deus tudo é contingente. Pode ou não pode. Mas em Deus, é só em Deus, é que nós temos paz e segurança. Amém. E Paulo apela a esse Deus da paz, que não somente em Cristo temos paz com Ele, mas que Deus comunique essa paz aos irmãos. Amém. E que, diante das adversidades e circunstâncias contrárias àquilo que planejamos ou imaginamos, Deus comunique paz a cada um de nós. E nos traga firme segurança de que em Deus é o único porto seguro para as nossas vidas. Deus é a única certeza. E não aquilo que planejo, aquilo que tenho como melhor plano para a minha vida. E é o que Paulo diz: o Deus da paz seja com todos vocês. Portanto, irmãos, os planos de Deus e a resposta os planos dos homens e a resposta providencial de Deus. Paulo chegou a Roma, mas não foi como ele quis. Paulo foi a Roma, mas não foi como ele esperava. Paulo levou a coleta em Jerusalém, mas não foi recebido como ele esperava. E que eu e você descansemos os nossos corações no Deus da paz. Amém. Em saber que a resposta de Deus às nossas orações e planos são as melhores que temos. Amém. Ainda que do ponto de vista humano e externo tudo seja vendaval, contingente, mas em Deus, irmãos, nós temos um lugar seguro e a paz. Desfrutamos da mais intensa e certeza segurança de que em Cristo nós estamos seguros. Amém. Ainda que as respostas não sejam as melhores, em Deus estamos seguros. Que Deus nos abençoe e que os seus planos sejam respondidos segundo a vontade de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade que o Senhor nos concede. E aqui reunidos, Senhor, ter louvado o Teu nome, ter desfrutado, Senhor, destes momentos de comunhão, ó Deus, dos benefícios que o culto público proporciona ao homem, ó Deus, alcançado em Cristo. Mas pedimos ao Senhor, ó Deus, o Senhor que é o Deus do Shalom, Deus da paz. Amém, Senhor. Que o Senhor dê paz aos nossos corações. Mestre, o mar se revolta diante de nós, mas Tu tens o controle, ó Deus, de todas as coisas. Amém, Senhor. Pela Tua palavra, Senhor, tudo se faz bonança. É verdade. Tudo se torna calmaria. Em Ti, Senhor, estamos seguros e guardados, pois Tu és o nosso lugar forte, o nosso lugar seguro, Senhor. E nós em Cristo queremos colocar não somente os nossos planos, mas as nossas vidas, ó Deus, debaixo do Teu cuidado providencial. Amém. Sabemos que muitas das respostas do Senhor para os nossos dilemas, para os nossos conflitos, para a nossa escassez, para o nosso sofrimento, muitas vezes não é aquilo que esperamos. Mas Te pedimos que, como Cristo, Senhor, venhamos ter a mesma atitude de fé. Amém. Não seja feito o que nós queremos, mas o que Tu queres, Senhor. E dá-nos um coração pacificado para entender e aceitar a Tua vontade. Sim. Que é perfeita, agradável para a vida do Teu povo. É o que em Cristo nós Te rogamos. É o que em Cristo, ó Deus, nós apresentamos diante de Ti. Amém, Senhor. Amém.